Oi, pessoal! Hoje nós vamos contar pra vocês um pouco da nossa retrospectiva dos nossos 4 anos de relacionamento e 1 ano de empresa. Tudo começou em 2020, quando a gente se conheceu no Tinder, daí a gente começou a conversar, tal, uma conversa leve, e aí a gente marcou o nosso primeiro date. E claro que o nosso primeiro date foi onde? No cinema. Assistiu um filme de terror e claramente o Diego dormiu, né? Depois disso, as coisas não fluíram muito bem, a gente escolheu mais ou menos, acho que 1 mês, 2 meses, e a gente entendeu que ainda não era o momento certo pra gente continuar. E quando chegou em novembro de 2021, a gente voltou a se falar. E aí a gente marcou o quê? Outro date. E outro date onde? No cinema. E aí o Diego queria muito assistir Casa Gucci. E ele fez o quê? Dormiu de novo. Gente, eu amo a Diva, mas 2 horas de filme é cansativo. E eu ainda assisti outra vez e dormi também. Nesse mesmo ano eu acabei perdendo meu pai. O Diego sofreu um assalto que mexeu muito com o psicológico dele. E eu acho que nesse turbilhão de emoções e sentimentos a gente acabou se reencontrando de novo. Sim, e aí acho que a gente meio que se encontrou naquele momento, né? Tipo, os dois estando totalmente abalados. Eu acho que era o momento ideal. E depois de vários dates, o Diego dormiu várias vezes. No dia 17 de dezembro de 2021, eu pedi o Diego em namoro, por direito, aliança e tudo. Uma coisa bem Virgínia Fonseca, né? 1 mês já tá morando junto com aliança. Na época nós morávamos no Jabaquara. Daí o Rafa e a Gleber, eles iriam viajar em dezembro. E só ia voltar em janeiro. Aí o Thiago chegou em mim e falou: "Você vai ficar sozinha na sua casa?" "Sim." "Tem certeza?" "Tá bom, quer vir pra cá?" E aí, quando a Rafa e a Kleber voltaram de viagem, eu tava praticamente morando lá. 4 gays morando junto no mesmo apartamento. Imagina como é que não foi esse caos. Mas assim, foi incrível. A gente foi pra muita festa, muita viagem, muita curtição. Teve briga, teve boneca voando, teve pão de mel voando, teve de um tudo, mas assim, foi uma época muito incrível que a gente passou ali no Jabaquara. Quem viveu sabe. Quem viveu sabe. Em maio de 2022, a venda do meu apartamento não tinha dado certo. E o contrato no Jabaquara tava quase pra acabar. E aí que a gente sentou, conversou e falou assim: ai, por que a gente não vai morar na Zona Norte? E assim, viemos pra cá. Sim, praticamente casados, né? Morando junto, comprando coisa, pintando a casa, viajando. Um monte de gay vindo aqui em casa, sendo expulsa da piscina. A gente foi pra festivais. A gente foi em rave, a gente viajou, nós fomos em vários shows. Eu fiz o Diego em 3 shows da Demi, e ele me fez ir pro Rio, ver a Ali. Gaga. Sim. Levei ele pra acampar, tanto em rave quanto na praia. E assim, a gente fez bastante coisa durante esse tempo. Eu acho que a gente conseguiu ver artistas que a gente gosta, viajar pra lugares que a gente queria. Viver coisas que a gente queria muito. Sim. Então, assim, a gente teve bastante experiências gastronômicas também, em vários lugares que a gente foi comer diferente. Nossa, e como a gente comeu, viu? Deu pra perceber. E também tivemos a presença do Enzo, o cachorrinho da Terumi, que ficou com a gente. Em 2024, eu perdi a minha mãe. Foi um momento bem duro, esse momento bem complicado. Mas a gente se segurou um no outro, assim, e seguimos bem firmes. E aí, no mês de setembro desse mesmo ano, o Thiago teve um burnout. Ele trabalhava no Brás. E aí, ele teve que sair do trabalho. E aí acabou que o Diego também saiu do CLT pra gente embarcar nessa da empresa juntos. E aí, nasceu a Trends. E a Giovana Tita, que nós conhecemos na academia Selfit, ela abriu as portas da casa dela pra gente montar o nosso estúdio. E aí, tudo começou a fluir. A gente começou a fazer bastante foto, fechar bastante trabalho. Fizemos bastante eventos legais, fechamos com algumas marcas legais que a gente queria. Então, assim, foi um momento bom pra gente iniciar, que a gente conseguiu fazer bastante coisa. E bastante dinheiro. Nesse mesmo ano, a gente fez uma viagem pra Floripa, que era um dos desejos que a gente tinha de lugar pra conhecer. E vivemos bastantes momentos especiais com os nossos amigos. A gente teve um Réveillon assim incrível, foi maravilhoso, foi uma viagem perfeita. E esse ano de 2025, com a empresa aberta, com muita coisa acontecendo, infelizmente a gente acabou perdendo o Enzo. E também eu acabei, infelizmente, perdendo a minha avó, que foi um momento bem difícil. Vamos entrar muito em detalhe pra também Diante não... de todas as situações, a gente sempre estava ali, um segurando a mão do outro. E então, diante de todas essas perdas, né, que nós tivemos, a gente meio que sentou ali, mais ou menos em maio, e conversamos, fizemos uma retrospectiva de tudo que a gente tinha feito de
de trabalho, de tudo que a gente já tinha conquistado, todos os trabalhos que nós fizemos, lado financeiro também que a gente estava se guardando. E aí a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer, o que a gente queria dali um ano depois de empresa. Se a gente iria expandir o nosso negócio, ou se a gente, sei lá, voltaria para aquela segunda opção que a gente tinha lá no início. E no meio desse ano, com tanta coisa acontecendo, depois da gente sentar, conversar, analisar tudo, a gente começou a colocar na ponta do lápis todos os prós e contras de continuar tendo uma empresa, de fechar a empresa, de resgatar aquela opção do passado. A gente chegou numa conclusão, na verdade. Chegou o momento da gente realizar uma coisa que a gente queria muito realizar. E agora vocês vão descobrir qual que é essa segunda opção. Fica aí com a contagem regressiva! Sim.